Olá, boa noite. Boa noite quem está chegando. Me respondam se vocês estão me ouvindo, se o som está chegando aí para vocês. Convidando aqui o Samuel, que vai entrar nesse bate-papo com a gente hoje. Oi, Samuel. Oiê, tudo bom? Tudo bem? Você me ouve bem? Muito bem. Que legal. Gente, o Samuel, eu acho que vocês conhecem muito bem. Samuel Gomes é youtuber, tem um canal chamado Guardei no Armário. E hoje ele vai bater esse papo aqui com a gente sobre ser gay, ser negro na cidade de São Paulo. É isso. Esse bate-papo de hoje ele tem muita relação, né, com o Dia Internacional aí do Orgulho Gay, comemorado no dia 28, que foi no último domingo, que marca, né, aquela batalha de Stonewall, né, aquele confronto entre gays e policiais militares nos Estados Unidos, e que até hoje, né, é lembrada aí como uma data de vitória, de conquista, né, para a população LGBTQI a mais. Vamos começar por aí, então. Você quer se apresentar? Fala aí dos seus feitos, por onde você tem andado recentemente. Bom, primeiro eu queria te agradecer por esse convite. Não tinha como não aceitá-lo, porque te admiro bastante e eu acredito muito nesse poder do diálogo e como que a gente pode mudar esse mundo, né? Como as pessoas têm falado, né? A gente está entrando num novo mundo e que esse novo mundo seja mais inclusivo, que seja menos racista, que seja menos LGBT-fóbico, para que a gente possa evoluir cada vez mais. É, eu vou abaixar um pouquinho aqui o meu, porque eu tenho um retorno, e daqui a pouco eu vou estar igual aquele meme da mulher que fica falando duas vezes, sabe? Deixa eu ver aqui se é assim, Do fica melhor. sanduíche. Sanduíche e isso, pronto. Tá. Então, eu sou Samuel Gomes, tenho 32 anos, sou autor do projeto Livro Guardei no Armário, um projeto que nasceu com um blog, contando as minhas experiências e tudo que eu aprendi em relação à minha sexualidade e negritude. Lembrando que eu vim de uma família muito conservadora, evangélica, que é a realidade de muitas pessoas hoje no Brasil. E por conta disso, eu tive uma certa castração das minhas origens, que eu demorei muito para me entender enquanto homem negro, e também para me aceitar enquanto homem gay, uma vez que a igreja, as instituições ainda vem pregando que é algo errado, que é algo demoníaco, e isso acabou com a minha autoestima. Então imagina você crescer sendo uma criança preta, retinta, dentro do país racista, que mata e ainda continua matando muitas pessoas pretas, e ainda dentro do país LGBT-fóbico, sem nenhuma perspectiva de mudança ou de não violência. Então, eu cresci no meio de todas essas questões que permeiam minha vida até hoje, mas se antes algumas coisas eram tidas, eram faladas para mim como algo pejorativo, você é preto, você é bicha, você é pobre, e hoje eu me considero ex-evangélico, mas na época evangélico. Se todas essas coisas que me colocavam para baixo, eu ressignifiquei, lancei o meu livro na primeira edição de forma independente, segunda edição de forma independente, e aí agora, pela Companhia das Letras, no segundo semestre, vai sair o livro pelo selo da Paralela, e é o que eu estou falando para a galera, é o motivo de comemoração porque é uma bicha preta periférica com um livro na Companhia das Letras. Nem eu sei o quanto que isso significa, mas a gente tem que comemorar. Tem que comemorar e muito, né? E contar para muito mais gente, né? Espalhar para todo mundo, porque de fato é muito importante e eu acho que é importante para você, mas é importante também para as pessoas que te acompanham. É Sim, inspirador, né? Para quem quer também, enfim, seguir o seu caminho aí, seja ele qual for, né? Saber que tem exato. pessoas que estão conquistando aquilo que desejam. Aproveitando esse gancho, eu queria entender por que você, eu não sei se o livro novo vai se chamar Guardei no Armário, mas eu queria entender como que surgiu essa ideia de guardei no armário e por que guardei? Por que Tá. guardar? É. O novo livro também chamará Guardiã no Armário, mas o subtítulo a gente mudou porque vão ter outras histórias. Eu entrevistei outras pessoas nessa edição. Essa edição tem muitas outras histórias
e tem esse processo enquanto militante também, porque é muito interessante pegar essa trajetória daquele menino que lançou, daquele homem que lançou o livro na primeira edição, acreditando que já tinha resolvido todas as suas questões, e de repente, por conta da visibilidade, entende a importância cada vez mais de entrar no campo político. Aí me filiei ao PSOL, já participava antes de movimentos sociais, de manifestações, e isso acaba se intensificando. Agora, sobre o nome. As pessoas LGBT geralmente costumam dizer que saem do armário. E foi esse processo que eu fiz também com a minha vida, e falando para as pessoas mais próximas, para as pessoas que não eram próximas. Mas, no decorrer desse processo, eu entendi que o sair do armário, o armário em si, é uma coisa que é minha. Então, eu não posso jogar ele fora. Nesse processo de saída do armário, eu fui aprendendo muitas coisas que eu fui registrando no primeiro momento num blog, e depois veio se tornar um livro. E aí hoje eu convido as pessoas, até aquelas que não são LGBT, para que elas possam revisitar o seu passado, e essa revisita ao seu passado é procurar aquilo que você guardou no seu armário, porque você chegou até aqui numa trajetória que você foi pegando bagagem, pegando informações e foi aprendendo. Então, o Guardei no Armário não é somente uma reflexão para as pessoas que são LGBTs e saíram do armário, mas para todas as pessoas que estão hoje, no momento que estão, de refletirem o que levou elas a chegar até aqui, seja fatores externos, seja fatores internos, seja política, seja a situação do país, mas é essa reflexão que eu procuro trazer também no livro. Legal, Samuel. E você, como é que foi esse processo? Você já falou um pouco disso na sua apresentação, mas eu queria que você falasse, né, como é que foi esse processo de saída do armário? Você que, né, é negro, é periférico e era de família evangélica, como é que foi esse processo? Como que você conseguiu, né, ajuda? Se foi com os próprios familiares ou amigos? Como é que foi isso? Então, eu tentei deixar bem claro, dentro dessa nova edição do livro, as mudanças sociais e políticas que nós tivemos nos períodos que eu fui me desconstruindo e me entendendo enquanto homem gay. Eu sei que eu sou um menino gay, que, como o pessoal diz, uma criança criada desde os 6 anos de idade, mas eu vou me assumir, me entender e me aceitar de fato com 23 anos, onde eu dou meu primeiro beijo num homem. Antes eu já tinha dado um beijo numa menina, mas eu explico direito como que isso se deu lá no livro. Só que quando eu me assumo e eu me entendo gay, que é muito cedo, né? Na verdade, quando eu me entendo gay, que é muito cedo, né? Me faz ter muitos medos. Então eu cresci sendo uma criança com muitos medos. Tinha medo de ir para o inferno, tinha medo de meus pais me abandonarem, tinha medo do que poderia acontecer com o meu futuro, uma vez que a gente sabe, a região que eu cresci é a região da Americanópolis, uma região bem periférica aqui da cidade de São Paulo, que nos anos 90 era tida como uma das regiões mais violentas. Então eu vivi essa violência que me fez me aproximar de algumas ONGs que falavam, olha, a taxa média de vida de jovens negros aqui é de 22 anos. Hoje eu estou com 32 anos, eu já passei dessas estatísticas em 10 anos. Só que se você for somar isso, a vivência de uma pessoa LGBT na periferia, principalmente se ela vem de origem mais conservadora, você tem uma taxa muito grande de pessoas que se matam ou pessoas que são mortas pelos próprios familiares. E eu tinha também esse medo. Apesar de toda a aproximação da minha família com a religião, a gente nunca sabe como que as famílias vão se comportar quando tem um LGBT nessa família. Então isso me deu muito medo. Eu só consegui falar com eles depois de muito estudar, de ler muito livro, de participar de uma ONG que não sei se ainda existe no centro de São Paulo, que é o Projeto Purpurina, que ajudava jovens LGBTs a se aceitarem. Foi lá que eu tive primeiros exemplos positivos, porque se a gente fosse depender da mídia para ter exemplos positivos, por exemplo, de LGBTs, a gente só tinha nas novelas aqueles LGBTs Playmobil, assim, que são aqueles casais todos bombados, muito ricos, e não é a realidade das pessoas da periferia, uma porque não sou branco nem Ou bombado, muito então menos rico. folclóricos, né? Nos programas Exatamente, de humor. Né? exatamente. Se não é o branco bombadinho, é o folclórico nos programas de humor. E aí eu entro na parte da Vera Verão, que hoje eu entendo o papel do Jorge Lafon na época, nos anos 90, que batia a Globo na audiência, uma bicha preta batendo a Globo em audiência. Isso deixava os anunciantes muito nervosos. E aí a gente fica pensando o quanto que ele já deve ter sofrido na época,
por conquistar e estar onde está. E é por isso que eu sempre, em todas as palestras e conversas que eu falo, eu faço questão de falar de Jorge Lafon, para que a gente possa entender que se eu hoje sou uma bicha preta e pele retinta, falando sobre as nossas existências e tentando naturalizar cada vez mais as nossas vivências, as nossas lutas, é porque outras pessoas vieram e tem muitas outras pessoas que estão ali na luta, como a Silvete Montilla, como a Márcia Pantera, como a Renata Peron, como várias outras pessoas no meio LGBT aqui de São Paulo, que já têm feito e vem fazendo um trabalho gigantesco. Isso me fez lembrar um debate que outro dia eu estava tendo com uma mana preta também, e porque uma terceira tinha falado que não aceitava ser totem em atividades, né? E aí eu falei, olha, eu acho que é importante você não aceitar ser totem, mas tem um certo momento que ser totem abre portas para as outras pessoas. Então, é uma fase também, né? Você ser o totem, passar por isso, ganhar espaço de poder e trazer outras pessoas contigo. Mas Que é é um muito pouco isso que difícil você... fazer as pessoas entenderem isso, viu? É muito difícil, porque eu acho que, inclusive, hoje, em função dessas pessoas que, de alguma forma, cumpriram esse papel de totem, é que nós podemos estar aqui falando livremente sobre essas questões, né? Então, a gente tem que ter uma generosidade muito grande, né, ao olhar para essas pessoas e as que continuam, muitas vezes, cumprindo, sendo a única pessoa negra numa mesa de debate, né, sendo a única pessoa negra na coordenação de uma organização ou de um partido, porque, no fundo, elas estão ali porque precisa cumprir esse papel para que avance internamente, para que outras pessoas possam chegar junto depois, né? Sim, Então, acho que sim. é bastante legal esse raciocínio, né? Da gente também não negar sempre essas possibilidades de estar no lugar, né? Porque a gente estando lá, a gente pode abrir portas para que outros como nós estejam. Achei muito legal. Isso que você trouxe, né, essa abordagem, me fez pensar em uma situação que eu passei recentemente, de uma conversa com alguns amigos, de certa cobrança, de alguma forma, da minha presença, porque você mesmo sabe, quando a gente está em volta de algum projeto, principalmente projetos de cunhos políticos, de uma defesa muito grande, que a gente tem que estar presente em alguns lugares, tem que estar escrevendo texto, tem que estar ativamente em vários outros lugares, muitas vezes a gente se afasta de alguns amigos, não porque nós não gostamos mais deles, mas é porque o nosso trabalho em si, a nossa ocupação, faz com que a gente fique imerso nisso. E a gente entende, nós que estamos no meio, nós entendemos o quanto que isso é importante. E aí é que vem a questão do totem, né? Durante muito tempo, eu fui o único negro dentro dos ambientes que eu trabalhei. Eu trabalho no mercado de publicidade e sempre fui o único negro dentro das agências que trabalhei. Hoje eu faço palestra para fazer com que as agências entendam o quão importante é ter a diversidade dentro do seu escopo profissional, porque senão a gente vai ter mais erros como o da Bombril recentemente com a Crespinha, né, com o produto Exato. deles mega racista. E isso vem acontecendo muito, porque a branquitude, no modo geral, acredita que já entende de tudo. E não entende, e aí falta a pergunta, né? Perguntar, saber se está indo para o caminho certo ou não. Nossa, mas aquele episódio da Bombril, eu não cheguei a ler a nota que eles postaram depois. Mas esse episódio da Bombril, gente, não dá para acreditar que foi falha de uma pessoa, né? Porque, assim, uma propaganda, você que é do mercado sabe que passa ali por várias mãos e por vários olhares até ela ser aprovada. Não é possível, né, que uma única pessoa não tenha se questionado sobre aquilo. Enfim, eu tenho dúvidas, né? Mas vou ficar por aqui, porque como eu não Não, posso mas também, né, culpar as pessoas. Não, mas você está coberta de razão, porque assim, uma campanha, principalmente que sai de dentro de uma agência, passa no mínimo por 10 pessoas antes dela ir para a rua. Só que a questão é, por que essa campanha saiu para a rua passando por 10 pessoas no mínimo? Porque todas as pessoas que viram essa campanha provavelmente são pessoas brancas. E aí cria-se uma verdade absoluta, que não é verdade, que não existem pessoas negras na publicidade, que não tem esses profissionais. Na verdade, tem, mas a gente sabe que esse mercado, principalmente, é o mais fechado que existe. Se você não for indicado, você não entra. E isso eu já identifiquei logo no começo, Melk, porque logo no começo eu entendi que se eu não fizesse alianças ali dentro, é como infelizmente, mas é você ter um olhar quase como
de uma estratégia quase que política para você poder entender os lugares que você ocupa para trazer outras pessoas, porque agora eu estou conseguindo colocar outras pessoas no mercado de trabalho. Recentemente coloquei um amigo meu que já estava há 5 anos trabalhando de liderança, chefiando 5 pessoas, ganhando só R$ 2.000, tendo que pagar, por exemplo, o empréstimo que fez para enterrar o pai, ficando doente, porque não conseguia aumento nenhum pela falta de valorização, por ele ser uma bicha preta, por ser da periferia. E aí, amanhã ele começa num novo emprego que, graças a todos os esforços de todas as lutas aí, ele vai receber CLT, vai receber muito mais do que ele estava ganhando antes. E isso é um começo, sabe? É um começo. Ele vai ter um pouquinho de qualidade de vida profissional para poder desenvolver todas as outras potências que ele é. Isso me lembrou uma outra coisa, que é, no ano passado, a ONU Mulheres tem feito uma pesquisa, né, sobre o protagonismo de negros e negras na publicidade brasileira. Eu acho que eles estão realizando essa pesquisa desde 2015. E o resultado da última, de 2019, é bastante promissor, digamos assim, né, porque aumentou bastante o número de mulheres negras protagonistas dos comerciais e tal. E aí, a partir dessa pesquisa, surgiu aí uma proposta, não sei se você chegou a ficar sabendo, de algumas agências de publicidade que se reuniram, né, para aprovar uma proposta meio que unitária de políticas de ações afirmativas. Então tem várias dessas grandes empresas de publicidade, né, que fazem parte aí desse tipo, uma espécie de consórcio para ter profissionais negros, né, atuando na publicidade, um pouco para tentar resolver isso que você colocou aí, né? Porque se não tem profissionais negros trabalhando lá dentro, dificilmente alguém vai olhar para a propaganda da Bombril e vai achar aquilo estranho, ofensivo ou coisa do tipo. Então, é um pouco o debate que a gente faz também no jornalismo. Eu sou jornalista de formação, então a gente vem fazendo esse debate no jornalismo há bastante tempo também. Melhorou bastante, né? Mas não deixa de ser sintomático que a gente tenha tido recentemente na Globo News, né, aquela bancada de jornalistas negros, né, no dia 3 de junho, que tenha sido um dia histórico, né, porque a gente, né, passou aí anos e anos e anos e ainda segue em alguma medida sem profissionais, né, negros atuando no jornalismo televisivo, principalmente, né? Porque tem a ver com a estética, né? Tem a ver com o preconceito da cor mesmo, absolutamente. Não tem outro motivo. Alguém pode por aí soltar um vídeo falando de competência, de mérito ou de outras coisas, mas nós sabemos que não é nada disso. Porque se fosse, né, os índices, inclusive, dentro da televisão, seriam mais parecidos com os do jornal impresso. Exatamente. E não são. As dificuldades na TV sempre foram muito maiores, né? Porque tem a ver com a estética, com a cor da pele, com o cabelo, né? Que precisava ser alisado até 3, 4 anos atrás. Ainda bem que hoje a gente tem a Maju, que está usando o cabelo dela ao natural. E tem uma coisa que você fala que me toca muito, que é isso, né? Demorou muito para que acontecesse, está acontecendo agora. Só que nós que somos negros, nós sabemos que eles estão fazendo o mínimo, que é obrigação, né? Já fazem praticamente 130 anos ou um pouco mais do fim da escravidão aqui no Brasil, teoricamente, porque a gente recentemente viu uma notícia de uma mulher sendo tratada com uma situação análoga à escravidão. Então a gente sabe que ainda acontece. Aqui, né, em Pinheiros, em Alto de Pinheiros. Eu acho que vocês sabem quem é, viu, gente? E assim, quando você tocou na pauta anterior ali sobre totem, agora sobre esse assunto, faz a gente lembrar também que momento histórico que nós, eu, você e tantas outras pessoas estamos, Maju, nós fazemos parte de uma resistência que já vem de muito tempo, muito tempo. Nós somos os frutos de uma luta que derramou muito sangue. E nós ainda somos a primeira geração de uma tentativa de reparação histórica que ainda falta muito para acontecer, mas é a primeira geração que, de fato,
entre muitas aspas, consegue trabalhar naquilo que escolheu trabalhar. Então, pouquíssimas dessas pessoas que estão nessas áreas, que conseguiram se formar e estão trabalhando, têm o privilégio. Eu estou tirando essa palavra da minha vida, porque nós, pessoas pretas, LGBTs e periféricas, não temos privilégio. Nós temos acessos por conta de hackear o sistema algumas vezes. Mas ter essa oportunidade de fala que nós estamos tendo aqui, de debater, de tocar o dedo na ferida e fazer as pessoas refletirem, tem muito mais gente aí tentando ter voz e não tem, né? Então, é muito por conta disso que você falou. Quantos jornalistas e jornalistas você conhece que são extremamente capazes de ser âncoras de jornais, de ser apresentadores, sejam eles negros, LGBTs, PCDs, indígenas, imigrantes, refugiados, temos um monte. O Brasil tem essa falsa ideia de que acolhe todo mundo, mas não acolhe, não acolhe. Ela tem uma ideia do que ela quer que seja brasileira. E a pessoa branca, cis, hétero e de classe média alta. Falar de acolhimento. São Paulo já foi considerada internacionalmente uma cidade gay-friendly, né? Uma cidade amigável para o público LGBTQIA+. Acredito que isso tenha mudado um pouco nos últimos anos. A gente viu vários casos sendo noticiados, né, de assassinatos, né, de gays em ambientes como a Paulista, né, que a gente julga absolutamente seguro. Uhum. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, como que você tem percebido isso na cidade de São Paulo? Você acha que mudou, está pior, está melhor, não mudou nada? É um pouco da cidade, como é que é a sua vida, como é que você se desloca? Agora não, porque a gente está no isolamento, né? Mas em períodos normais, como é que é essa sua vida de deslocamento, de participação nos espaços públicos? Eu costumo pensar em vários cenários, em várias situações. Dentro dessa atual realidade que nós estamos vivendo, para aqueles que são assumidos e têm a sua independência financeira e habitacional, deve estar sendo mais seguro permanecer dentro de casa do que passear por aí. E isso eu estou falando mesmo pensando em São Paulo anteriormente, mesmo quando São Paulo foi dita a cidade mais gay-friendly. Quando ela foi colocada como nesse lugar, a cidade matava tanto quanto hoje pessoas LGBT. Sempre matou. Sempre. É o país que mais mata LGBT no mundo. E isso precisa ecoar na nossa cabeça, porque nós ficamos muito abismados com países que têm leis de condenação à morte por conta de LGBTs, só que aqui é o país que mais mata LGBTs no mundo. Isso precisa ficar claro. Então, dentro também do atual cenário, que eu falo que tem algumas pessoas que estão se sentindo mais seguras, estando ali sozinhas dentro da sua própria casa, tem também as pessoas LGBTs que estão mega abaladas emocionalmente, psicologicamente, porque estão vivendo dentro do mesmo teto com pessoas que não as aceitam. Então, pensa na grande maioria, que grande maioria dessas pessoas não tem acesso a um plano de saúde para passar numa psicóloga para poder falar a tortura psicológica que ela está sofrendo diante dessa pandemia, onde as igrejas estão dando cartadas e direcionamentos para onde que elas vão falar e quem é que é o culpado por essa pandemia, como, tipo, e você por ser LGBT, por você ser feminista, por você ser de esquerda, tipo, a culpa é de tudo, menos do capitalismo que está aí ferrando todo mundo. Mas, e também tem uma outra situação também. Quando a gente estava lá no antigo mundo, né, todas as questões, São Paulo, para mim, nunca foi uma zona segura, e eu vou te explicar por quê. Eu nunca me senti seguro em nenhum lugar do Brasil em ser LGBT. Mesmo eu indo para o Rio de Janeiro algumas vezes com meu marido é de lá, e o pessoal tem a impressão que pode ser mais aceito, não sei o quê, muito pelo contrário. Nossa primeira experiência pública, e até no carnaval, enquanto casal, a gente sofreu uma agressão dentro do ônibus de uma pessoa que estava do lado de fora, tacar um vidro assim na janela, porque nós estávamos juntos dando um selinho. E isso só reforçou ainda mais o medo que eu tenho de andar com o meu marido de mão dada ou de passar para ele algum afeto público. Porque foi o que eu falei para minha mãe. Minha mãe falou assim: você tem que tomar cuidado na hora de sair na rua para você não sofrer nenhum tipo de agressão. Eu falei para minha mãe: antes deles me baterem ou me matarem
por saber que eu sou LGBT, eles já vão ter me batido e me matado por eu ser negro. Eu sou negro de pele retinta, sabe? A minha existência faz com que as pessoas se sintam em perigo. Até hoje, não importa quantos livros eu lance, não importa quantos inscritos eu tenha no canal, não importa quantas publis eu faça, se eu estou andando na rua, eu vou fazer um desvio muito maior por meio da, tipo na calçada, eu vou fazer um desvio muito maior por meio da rua, para que a pessoa que estiver na minha frente não achar que eu estou seguindo, porque se passa algum policial, até eu explicar que focinho de porco não é tomada, ele já me matou asfixiado igual o George Floyd. Então, nós temos que pensar também em todas essas questões que envolvem principalmente a população preta LGBT, que além de ter que enfrentar o racismo estrutural, o racismo velado, racismo ambiental, tem que enfrentar também a LGBTfobia dos pais negros, porque se você sofre com racismo do lado de fora, se seus pais são instruídos, você tem pelo menos os pais para te acolher, mas se você sofre LGBTfobia fora de casa, quando você voltar para casa e você não tiver esse amparo, em quem você vai recorrer? E aí é que nós estamos falando também sobre políticas públicas de acolhimento, de inclusão, de saúde mental nas periferias. Você acredita que existe, então, uma diferença? Você já colocou aí, né? Até nessa questão de ser uma cidade amigável para gays, talvez ela também tenha passado também uma noção assim, de um tipo de um perfil de ser gay, né? Que muitas vezes não é um perfil inclusivo, né? Exato. Que inclui todos os perfis, né? Porque as pessoas, nem todo gay é efeminado, afetado, nem todo gay é branco, nem todo gay é morador da Paulista e passeia com cachorrinho no domingo, né? Então, acho que... E o que você traz nesse sentido, né, ao dizer, né, que existe uma diferença em ser negro, gay e periférico, porque os afetos que estão em torno disso e a forma como você muitas vezes tem que mobilizar esses afetos para poder se colocar, né, para poder sair do armário, são outros, né? São É, outros... Miel, que você Pode me fez falar. lembrar de uma coisa. Essa semana passou, eu Diga. dei participei de um podcast com a Thelma, não a Thelma do BBB, tem uma Thelma que eu conheci essa semana, ela é uma mulher lésbica, preta, e aí numa das perguntas que a pessoa que estava comandando o podcast fez, falou assim, você acha que a violência contra as mulheres lésbicas é menor? Até porque, por conta da fetichização do homem hétero em relação à mulher lésbica, não sei o quê. Aí ela parou e falou assim, primeiro você precisa entender qual que é a imagem dessa mulher lésbica que você está fazendo na sua cabeça. Porque se ela for uma mulher lésbica branca padrão de Pinheiros ou da Paulista, é lógico que as pessoas vão olhar e vão achar bonita. Agora vai você sendo uma caminhoneira preta, periférica, vai você demonstrar carinho para a pessoa que você ama. Você morre. E é muito isso, sabe? Existe hoje uma normativa do que é existir como LGBT para a sociedade. E a gente está aqui hoje, eu estou aqui hoje mostrando com meus brincão aqui, com minha pele preta, e mostrando que não existe uma ordem a ser seguida, existe um respeito que precisa ser mútuo, sabe? A gente está lutando pelo direito de existir, de amar e ponto. Muito bem. E as pautas hoje do movimento, quais são? Pensando aí do lugar de onde você fala, né? Quais Bom, são as pautas do movimento LGBTQIA? bom, Pergunta enviada pela Cidinha aqui, ó, participante aqui da nossa live. oi, Cidinha. Bom, o que eu percebo, o que é mais urgente, é preciso, principalmente depois que aconteceu esse mês, é preciso fazer a intersecção entre raça e sexualidade para ontem. Se nós não fizermos isso, a gente vai acreditar de fato que São Paulo já foi uma cidade gay-friendly. Porque ela nunca foi. Ela foi para quem? Ela foi para a gente branca de Pinheiros. Ela foi para quem? Porque se a gente for pensar no que é São Paulo e quem é São Paulo é composto por uma massa muito grande de pessoas periféricas e pretas. E são essas pessoas que mais sofrem com os descasos do Estado. E aí, quando eu falo sobre saúde mental, é uma pauta que eu levanto muito, que eu discuto muito.
as pessoas na periferia precisam tratar sobre as suas doenças de saúde mental, porque não é possível que as pessoas hoje acreditem que depois de tudo isso que a gente vem sofrendo, com as baixas e as perdas que a gente vem tendo na comunidade negra, com a violência que o mercado nos atinge, pagando muito pouco para a gente, exigindo muito da gente, fazendo com que a gente leve horas para chegar no trabalho, tendo conflitos muito grandes em diversos setores, que a gente está bem mentalmente. Porque não está, não está. E aí é um terreno muito fértil para essas instituições religiosas que muitas das vezes não têm um motivo bondoso por trás de manipular as ideias dessas pessoas. Como aceitar um líder religioso pedir para que você expulse, espanque, mate o seu filho porque ele é gay? Onde está o tal amor do próximo? Onde está esse amor que essas pessoas falam que tem? Porque o divino que eu acredito, eu acredito que ele tenha nos colocado nesse universo aqui para que a gente possa evoluir como pessoa e entender que nós não somos iguais, e é isso que torna a gente essa beleza que sabe? Então, é isso, Luana presente. Você acha então que uma política de cuidado, de saúde mental, não apenas para as pessoas LGBTs, mas para seus familiares também, né? Sim, porque se a gente está falando de LGBT, a gente está falando também dos seus familiares, porque é uma coisa que eu aprendi com a doutora Edith Modesto, que é uma psicóloga que inclusive era a organizadora do Projeto Purpurina. Ela falou uma vez, não, falou várias vezes, quando os filhos saem do armário, são os pais que entram. Porque até os filhos saírem do armário é um processo de muito entendimento, de muita conversa com outras pessoas, de muita leitura, de muita autoanálise. E aí quando é falado para os pais, não que os pais não percebiam isso, porque muitas deles já entendiam, mas tinham medo de falar. Mas eles não se preparavam para lidar com o filho LGBT, porque a gente vive numa sociedade que impõe uma heteronormatividade, uma heterossexualidade compulsória, sem entender que a sexualidade humana é de uma pluralidade muito grande, sabe? E resta nós entendermos que os nossos filhos, ou nossos pais que nos tiveram, nós não somos uma extensão da vida deles. E isso, só por isso, já vai entender que você aceitar o seu filho como ele é, e amar como ela é, e respeitar e apoiar, você só está fazendo um mínimo para um mundo melhor. Porque se você discute tanto esse mundo melhor, transforma o mundo do seu filho ou da sua filha um pouco melhor. Porque imagina passar por essa pandemia e ter que enfrentar pais que não querem nem te ouvir, nem entender o quanto que você está sofrendo. Porque os pais ficam falando, mas eu vou sofrer, mas o que eu vou falar? Algum pai já pensou o quanto que o filho ou filha está sofrendo, o quanto que ele já foi humilhado na escola, o quanto que ele tem medo de falar para os colegas de trabalho e com isso não consegue nenhuma promoção, o quanto que ele já foi agredido na rua? Ninguém nunca pergunta isso. É isso mesmo. Você tocou num ponto aí que me fez lembrar um pouco essa questão das afetividades, né? Para nós que somos negros, essa afetividade ela sempre foi, de certa forma, construída em cima de arquétipos, né? Em cima de modelos. Então, para nós mulheres negras, a ideia, né, da mulher lasciva, né? A ideia da sexualidade que vem desde os estupros, né, ocorridos no período colonial e no pós-abolição da escravatura e até os dias atuais, né? Então, para os homens negros, né, tem uma visão também da sexualidade, né? Os homens negros héteros, então todo um arquétipo, né, também em torno da sexualidade, da virilidade, né, como se esse homem não pudesse sair deste lugar. Eu queria que você falasse um pouco de ser gay e ser negro, desta chave. Tem algum estereótipo que se constrói sobre vocês? Sim, e é muito próximo com o que as mulheres negras passam. E quando vocês falam sobre solidão da mulher negra, Opa! aqui, mas já cancelei. Aí se tentar de novo, eu vou lá e cancelo de novo. Porque não sei quem é que tá me ligando sabendo que tinha uma live agora, gente. Oh, meu Deus.
Então, existe uma coisa que acontece com as nossas vidas que se assemelha um pouco com as de vocês, das mulheres negras, é a solidão e também a hipersexualização do céu. Ligou de novo, né? Ligou de novo. Eu vou ficar cancelando, porque eu não marquei conversar com ninguém. Eu não tô entendendo, não tô entendendo. Mas não aparece nenhum nominho. Eu acho que é as operadoras que estão ligando, sabe? É Sempre nos provável. melhores horários, né, que elas ligam. Mas então, continuando, e mesmo que eu for interrompido, eu vou dando continuidade para a gente seguir com a live. Mas o que eu preciso fazer vocês entenderem eu fui muito hipersexualizado, eu fui muito preterido, e essas duas nuances, assim, mexem muito com a autoestima e ainda mexe comigo, por tudo que eu já passei. As pessoas com quem eu ficava geralmente eram brancas, porque eu, na época, me olhava no espelho e não me achava atraente, não me achava bonito, uma vez que as representações LGBTs, como a gente mesmo falou, ou eram estereotipadas ou eram embranquecidas, então eu não me via. Então, quando eu comecei a sair para boates LGBTs, para baladas, eu vi os Google Boys e falava, eu não sou igual a ele, então ninguém vai me querer. Então, a maioria dos meus relacionamentos foi de forma digital, mas eu vou trazer para a mesa, por exemplo, essa conversa, um relato de uma entrevista que eu consegui com um amigo meu, que é o Fabrício, que está lá no meu canal, que ele fala que até então, até aquele momento, enquanto a gente fazia aquela entrevista, ele nunca tinha tido relações sexuais com uma pessoa numa cama. Por quê? Porque todas as relações sexuais que ele teve foram de forma clandestinas, porque as pessoas não queriam assumir ele nem para levar para um motel. Ele é um homem negro, gay, afeminado, e ele não atende nenhum estereótipo de masculinidade e de virilidade. Para você entender o quanto que isso atinge, quanto que isso mexeu com ele, sabe? Ele ficou em depressão, ele pediu demissão do trabalho, acabou com a vida dele. E outras pessoas também passam isso. E aí eu peço para que as pessoas que estão aqui assistindo que façam uma análise bem fria e lembre de todos os amigos LGBTs que vocês têm. E pense quantos deles estão num relacionamento estável, estão num relacionamento, eu vou dizer até monogâmico, só para a gente limitar ainda mais, porque até sobre isso a gente tem que falar, porque quando o movimento LGBT fala sobre esse movimento do amor livre, que eu super concordo, isso aqui não é nenhum julgo de moral, não é sobre isso essa conversa, mas é para dizer que nós, pessoas pretas, estamos há muitos passos antes, porque nós sempre estivemos nesse lugar de ter vários, mas não ter nenhum. E o que a gente quer nesse momento é ter uma única pessoa que diga, você tá tudo bem com você? E isso a branquitude tem muita dificuldade de entender. E aí quando a gente fala sobre amores afrocentrados, dos pretos e pretas se amando, é porque pelo menos dentro dessa diáspora algumas situações vão fazer com que a gente se assemelhe. Mas o amor é livre, e aí que pelo menos as pessoas se entendam, né? Esse assunto surgiu numa mesa há uns 5 anos atrás, 2015, quando a gente estava preparando a ida para a Marcha de Mulheres Negras, lá em Brasília, né, em que uma jovem feminista falou sobre o casamento, criticando o casamento. Né, e aí uma outra jovem negra pediu a palavra e falou, calma, porque assim, não é que eu vou defender a instituição casamento, mas esse lugar, né, de não querer casar da mulher branca não é o mesmo lugar da mulher negra, que sempre se viu no lugar da amante, da hipersexualizada, daquela que nunca levada a sério, né? Então, para você ver que como essas questões que são estruturais, né, geram subjetividades diferentes, né, que por consequência vão pautar, né, as nossas políticas, as nossas ações, as nossas bandeiras de forma diferente. Não dá para você falar que o casamento é essa instituição falida, né, quando você tem um monte de mulher preta que nunca experimentou essa instituição porque foi depreciada antes disso, né? É Não foi isso. considerada ser humano para ser comprometida nessa instituição. É um papo bem interessante, daria algumas horas aí da gente discutindo essas subjetividades negras e afetividades, né? Estão Mas eu queria perguntando voltar... aqui, Bruna, qual é o nome do Ah, Instagram do seu amigo? Quem é Bruna? Bom, pensei que fosse alguma coisa eu da acho que nossa ele conversa. está ele tá perguntando para alguém que postou acima,
Ah, tá. Que tem um amigo que tem um Instagram que fala sobre o racismo no Ah, Grindr. isso. Não, que também é um ponto muito importante, porque toda a minha vivência enquanto solteiro no meio LGBT, só tive êxito nos meios de aplicativos e sites. Porque nas baladas, na rua, nas festas, é, o racismo também me encontrava no meio LGBT, porque minha pele é muito escura para atrair alguma pessoa, mesmo ela sendo preta de pele mais clara. Ainda naquela época existia tudo isso, e ainda existe, né? Então, é preciso fazer todos esses recortes, principalmente pensar nisso, né? Porque parece que o Grindr, eu fiquei sabendo esses dias também, o Grindr, esse aplicativo, tinha um filtro racial. Você Hum. que era mega racista, assim, tipo, não iria aparecer negros na sua timeline porque você é um racista, é isso. E eu não sabia disso, para você ver o quão difícil é. E aí entra um outro ponto que eu queria deixar claro aqui, que é o acesso à saúde sexual. Porque imagina esse homem, essa mulher LGBT que é constantemente preterido ou preterida. Quando ele ou ela consegue algum acesso, mesmo que seja para um sexo casual, eles muitas das vezes vão se dobrar uma situação que não querem ou que vão colocar eles em exposição ao perigo de alguma DS, IST, por se sentir tão rejeitado por outras pessoas que se eu não aceitar essa situação, eu não vou ter ninguém. E aí, por essas e outras questões, tem muita gente na periferia de várias cidades tendo vários ISTs sem ter coragem de falar para os seus pais, para os seus familiares, para os seus amigos, e sofrendo sozinho uma dor física e emocional. Você tocou num ponto muito interessante, educação sexual. Agora, onde essa educação vai ser viabilizada? É no sistema público de ensino? Porque hoje a gente tem dificuldade de tratar de gênero, né? Imagina tratar de sexualidade. Né? E é bastante controverso, né? Porque eu, por exemplo, tive aula de sexualidade na quinta, sexta, sétima série. Tinha livro, inclusive li o livro da Marta Suplicy, né, ao longo do meu ginasial ali na época, enfim, um livro bastante didático, né, sobre corpo humano, sexualidade, e hoje em dia a gente não consegue, né, fazer debates como esse nas escolas porque veio essa ultradireita conservadora aí, né, e está brigando, inclusive, com o debate sobre gênero. Você acha que ainda é possível a gente reverter esse quadro e, de repente, criar políticas de educação, né, voltadas para o debate da sexualidade, justamente para criar condições para mitigar, né, essas violências que a gente sofre, né, durante o Para ser bem crescimento? sincero, para que isso aconteça, precisa acontecer várias outras coisas antes. Primeiro, entender que o ensino, do jeito que está, ele não é atraente para nenhum jovem. O mercado, do jeito que ele não é atraente para nenhum jovem. Eu digo isso porque se eu não tivesse tido os acessos que eu tive e feito as conexões que eu fiz, talvez hoje nem aqui eu estaria, porque é muito difícil uma pessoa como eu estar onde eu estou hoje, tendo a voz que eu tenho. Então imagina para uma pessoa que mesmo estudando muito, não consiga nenhuma posição de destaque no mercado ou não consiga o mínimo. Eu vou trazer um exemplo de casa, que é o meu marido, que eu conheci enquanto ele estava fazendo a faculdade UFRJ, e aí ele tem inglês, francês e espanhol. Logo depois que ele terminou a faculdade, a federal, ele ficou 2 anos e meio procurando emprego e não conseguia, enquanto os amigos dele de faculdade tudo conseguiram porque eram todos brancos e nas federais, a grande maioria das pessoas que estão lá são de família abastada, pessoas que têm herança, que têm contatos, isso nós não temos. Então, mudar essa lógica do ensino, tentar entender qual que é a melhor forma de fazer esse novo ensino ser mais atrativo, serem com pautas que de fato farão com que essas pessoas sejam pessoas melhores no futuro e cuidem desse planeta e cuidem dos velhos desse planeta, porque vão ser essa geração que hoje estão sendo massacradas por esses velhos do poder, que vão, teoricamente, cuidar da quantidade de pessoas mais velhas que terão aqui no Brasil, que só está aumentando. E é isso. Ou a gente entende que nós estaremos na mão dessa galera que está sofrendo muito hoje
e que lá na frente eles podem falar assim, pô, vocês não fizeram nada para minha vida ser melhor, então não vou fazer nada para sua vida ser boa agora no fim da vida, sabe? Porque uma coisa que eu tô pensando muito esses dias, o Brasil, ele não é um país-nação, ele é um país. Ele é um país que colocou várias pessoas juntas, só que existem vários Brasis dentro deles. Isso é claro quando você vê a galera bolsonarista falando de um Brasil que nós não vemos e não queremos e não nos sentimos bem nesse tal Brasil. Sabe? O Brasil do agronegócio é um Brasil completamente diferente do Brasil que nós queremos. O Brasil da comunidade LGBT, que sofre, que apanha, que morre, é diferente. Tipo, o Brasil da branquitude, que fala de uma tal democracia que existe aí, que não chegou para nós, pessoas pretas. Sabe? Que democracia é essa que faz com que a gente continue vivendo às margens, que faz com que a gente nunca chegue num passo a mais, que faz com que, por exemplo, e aí eu trago mesmo para as pessoas, para a branquitude sentir realmente na alma. Eu perdi a minha avó para a Covid-19 faz 2 semanas. E a culpa dessa morte é da branquitude, porque ela deixou chegar onde chegou. Hoje a Covid tem CEP, tem CPF, tem cor. Sabe? E hoje nós estamos naturalizando essas mortes, porque as coisas estão sendo reabertas, sabendo que os números de mortes só têm aumentado. E quem vai cuidar da minha saúde mental e da saúde mental de toda uma família que não pôde enterrar minha avó, que teve que ir só 10 pessoas, que teve que ficar isolada, e o medo de outras pessoas terem pego. É bem complicado, viu? Posso dizer que sinto muito pela sua perda, né? Você é mais uma das pessoas que, né, tá passando por esse momento aí de tristeza. E eu concordo muito com você, porque as pessoas precisam se responsabilizar pelos atos, né, que elas cometem. Então não adianta você falar em um Brasil melhor se você elege uma pessoa, né, que não tá nem aí, né? Agora foi o meu que tocou Sim. rapidamente. Estão tentando ligar para a gente, deve ser a mesma pessoa. Então, e aí eu acho que, falando nisso, eu até queria trazer um outro assunto que acho que, né, a gente já está indo aqui para os nossos finais, para o tempo final, e que é essa responsabilização dessa classe média branca, né, que adora fazer hashtag de vidas negras importam, mas que, e assim, no dia a dia, né, não consegue entender que no Brasil há uma tensão racial e que essa tensão é exposta toda vez que um jovem negro é executado pela PM. Que a gente está tentando isso já faz algum tempo, né, contra o genocídio da juventude negra, e tem uma turma que não consegue olhar para isso como uma questão, né, desumaniza esse jovem negro brasileiro, cria justificativas, né, para a execução dele, né, para justificar para si mesmo essa execução, e não consegue, né, fazer esse link aí com o racismo estrutural. E eu vejo que você tem falado um pouco sobre isso também. Eu queria que você trouxesse essa reflexão. Qual que é o papel aí dos brancos, né, da branquitude? Não aquela do pacto narcísico, porque essa a gente sabe que a gente não pode contar, mas dos brancos que querem, né, se reunir a nós na luta, serem aliados de nós na luta antirracista no Brasil. Primeiro que ser antirracista vai para além de uma hashtag, vai para além de dizer Marielle presente, vai para além de ter uma camiseta da Marielle e sair nas manifestações quando tem a favor da população negra. Vai para além disso. Vai para você entender que dentro dessa estrutura racista, você ter hoje no poder, e tem outros poderes também, porque as eleições vão estar aí, pessoas que defendem o fim do SUS, que defendem a precarização dos serviços públicos, que defendem esse neoliberalismo surreal e doentio. Isso é uma política racista. Isso é uma política racista. Sabe? Quem é que mais está sofrendo com todas essas desmontes do Estado? Quem é que mais está sofrendo com toda essa pandemia? Quem é que não está podendo ficar em casa? Quem é que está velando os seus em covas comuns?
Gente, o Brasil sairá dessa com um trauma muito pior do que qualquer guerra em países árabes. A gente já teve mais morte do que o Irã teve. Do que Irã? Foi o Irã? Ou foi. De algum país árabe, A depois gente, vocês a buscam gente já aí. teve mais morte do que os Estados Unidos tiveram na Guerra do Vietnã. Pois é, então vamos fazer só esse comparativo para a galera entender que aqui no Brasil é preciso pensar que nós estamos tendo a maior subnotificação de todo o globo terrestre. Então, vocês tentam fazer uma conta aí, o Atila ensinou esses dias aí a fazer essa conta para chegar no potencial. Átila. Atila é maravilhoso, gente. Olha, além de inteligente, o homem é bonito. Aí você não tem mais como ficar não olhando para ele. Você fica lá, entendi, professor. Você fica olhando o tempo todo. E assim, aí ele falou assim que a taxa de mortalidade do vírus é de 0,3. Oi, acho que deu uma quedinha aqui. Oi, gente. Foi só o Samuel? Ah, vamos aguardá-lo. Parem de ligar para o Samuel. Gente, eu estou lendo rapidamente aqui algumas das questões que foram colocadas, mas de pergunta mesmo só veio aquela feita pela Cidinha. Vou esperar ele entrar aqui para a gente finalizar a live. Certo, vamos aguardar um pouquinho e enquanto ele retorna. Olha ele aqui, tá entrando, calma. Voltei! Oi, Samuel. Voltei. Gente, eu vi aqui as mensagens. Parem de ligar pro Samuel. Eu acho que é cobrança, gente, mas já deixei tudo pago, meu Deus. Não, mas ó, depois vocês procuram no canal do Átila. Ele fez uma conta, não sei se é no penúltimo, no antepenúltimo, não sei. Mas ele fez um cálculo lá para a gente chegar na taxa de mortalidade do Covid-19 no Brasil, no mundo, que é de 0,3, 0,9. E para que para a gente chegar nesse número, o número de mortes e o número de casos já passou de 1 milhão. Então, é muito mais assustador do que a gente pensa, porque minha avó, ela não faz parte, provavelmente, ela deva fazer parte dessa enumeração que está saindo na mídia, porque, felizmente, ela estava com um plano de saúde. Infelizmente, era o plano de saúde que patrocina o Bolsonaro e que estava dando cloroquina, e no meio do processo, entendeu que a cloroquina estava alterando o coração da minha avó. Então, tiveram que parar de dar. Então, para vocês entenderem o quão grave, né? É a distribuição de um remédio que sabe que vai matar pessoas. E aí é não entender, as pessoas não entenderem que as pessoas que estão morrendo são pessoas pretas e periféricas. E por isso que está tudo bem. Dá veneno de rato. Dá qualquer coisa para essas pessoas morrerem. A gente só quer fazer a economia girar porque o importante é a economia e não as pessoas. Vocês estão entendendo o quão grave é tudo isso? Por que é importante a gente falar sobre isso? Então, para a branquitude que está aqui, que está ouvindo, leve isso adiante, leve isso para os seus grupos políticos, peça uma maior representação negra nos seus partidos, e para que esse ano nós tenhamos cada vez mais candidatos negros e negras e LGBTs. Porque também é isso, a gente, acho que você pode falar por mim também, nós não precisamos mais da branquitude nos representando na política. Nós temos várias lideranças, temos várias pessoas. Está aqui a Mielka aqui, que vai sair futuramente como candidata a vereadora do PSOL, e a gente pode fazer essa diferença, porque me entristece muito saber que o primeiro homem gay periférico que foi eleito vereador da cidade de São Paulo foi o Fernando Holliday. E aí a gente pensa que representatividade não é tudo, porque ele é preto, ele é periférico, ele é gay. E ele é tudo de ruim. Aliás, eu fiz uma entrevista com ele, dividi uma entrevista com ele, né, na TV Câmara esses dias. Vou postar nas minhas redes aí o link para quem quiser assistir. Não teve confronto, porque eram entrevistas direcionadas para cada um, e como a gente está cada um em casa,
não tem esse espaço de rebater, né? Mas acho que é interessante aí para quem quiser acompanhar, eu depois vou postar nas minhas redes sociais. Samuel, muito obrigada por você participar aqui com a gente desse papo maravilhoso, todo mundo aqui super elogiando. Você traz questões assim que muitas pessoas muitas vezes não pensam, não param para pensar a respeito, né, que são questões ligadas a essa subjetividade que nos é quase imposta, né, e como isso reflete na nossa vida, mas que precisam sim ser olhadas do ponto de vista político, né, porque a gente tem que parar de reproduzir pessoas doentes na nossa sociedade, né, pessoas traumatizadas pelo racismo, pela LGBTfobia, né, então a gente precisa produzir uma sociedade melhor é também olhar como essas subjetividades estão sendo construídas e criar políticas para que elas possam ser construídas, né, de uma forma diferente, né? Então agradeço muito esse seu olhar, né, isso que você traz aqui para o nosso debate. E o Jean Willis fez um comentário recentemente exatamente como esse seu, né, em relação ao afrouxamento do isolamento. Ele disse o seguinte: enquanto estava nas classes médias altas, todo mundo desesperou, fica todo mundo em casa. Agora que já controlou, né, o nível de contaminação nas classes médias altas e que chegou na periferia, afrouxa-se, né, o isolamento durante a pandemia. Porque sabe uma coisa importa... que eu fico pensando? Não é que eu quero dar ideia, não. As pessoas fazem o que quiserem e tal, mas, gente, essa galera acha que vive num mundo completamente paralelo e que elas não vão encontrar a gente só porque a gente é periférico. Se eles estão obrigando a gente a sair de casa para poder trabalhar, para poder ter o que comer, eles vão ter contato com a gente e poderão pegar a Covid. E por mais que eles tenham comprado um respirador particular para eles, é um sofrimento que ninguém quer passar. Então vamos entender o nosso lugar nesse mundo, e é uma coisa que eu estou falando em todas as palestras que eu estou dando, em todas as conversas. Só existe uma saída dessa quarentena e dessa pandemia, que é inclusão, que é entender a luta antirracista e que é combater todo tipo de machismo, LGBTfobia, xenofobia, porque fora disso é barbárie. Porque o que nós estamos vivendo hoje, no meio dessa pandemia, com jovens morrendo com tiro de bala perdida, nem de bala perdida, porque o tanto de tiro que entrou dentro da casa do João Pedro é surreal. Com mães perdendo seus filhos, todos pretos, com famílias pretas não podendo enterrar os seus entes queridos. Gente, de verdade, vai ser estudado isso que está acontecendo no Brasil, mas entendam que ninguém vai sair ileso e ninguém vai sair comemorando, não. As pessoas vão sair revoltadíssimas. Então, as pessoas que se preparem ou que preparem o mundo para um mundo melhor, sabe? Muito obrigada, Samuel. Gente, sigam o Samuel nas redes, fala aí seu canal, seu endereço. Bom, meu canal é o Guardiã no Armário, gente, me sigam por lá porque também é muito importante. O YouTube é uma plataforma que diz democratizar o acesso ao conteúdo, mas na verdade o conteúdo de pessoas negras e LGBTs, eles dão uma boicotada, então vocês ajudem lá. Aliás, outro debate para a gente travar, porque sim, a gente já percebeu isso com pesquisa, mas aí eu te falo numa próxima oportunidade. Sim, sim. E aqui no Instagram me sigam também, que também é importante, no Twitter. Hoje eu fiz uma publicidade lá no Twitter, amiga, e eu quero deixar aqui para as pessoas irem lá no Twitter, @Samuel Gomes, comenta a publicidade, porque estou há 7 anos no Twitter e é a primeira publicidade que eu fecho porque eu sou uma pessoa preta, de pele escura e gay. Porque se fosse do contrário, já teria fechado várias outras publicidades, para você entender o quão difícil é esse caminho que eu estou trilhando aí, mas com a ajuda de vocês, da galera antirracista, pode ser que eu construa uma carreira ainda mais consolidada e consiga pagar todos os boletos. Vamos nessa, né? Temos que pagar os boletos e viver a vida e construir um mundo melhor. É isso. Beijo. Obrigada, querido. Já nossa vereadora. Tchau. Tchau. Tchau.